boa noite a todos. Boa noite. Agradecer a presença de todos vocês aqui pessoalmente, a presença dos nossos amigos também que nos acompanham pela internet. Hoje, mais uma noite de palestra. A nossa palestrante da noite vai ser a Lenice. Mas antes de a gente fazer essa palestra, eu quero fazer um convite. Sábado, dia 9, às 19 horas, né, estaremos realizando o doce recital de Natal. Estamos ainda com cartões à venda, R$15, né, os nossos cartões. Estamos convidando todos vocês, toda a comunidade, né, para participar desse evento, né. Acreditamos que vai ser um momento gostoso de confraternização, onde a gente vai cantar, vai declamar poesias. Então vai ser um momento realmente para a gente parar um pouco, né, para refletir, né, um pouco sobre o Natal, sobre Jesus. Esse é o nosso tema principal desse recital de Natal, é a figura de Jesus. Então fica o convite a todos vocês para sábado se fazer presente nesse evento. Antes de eu passar a palavra para a nossa expositora, que é a Lenice, eu vou ler uma mensagem para nós e a gente vai fazer a prece. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Então, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com os benfeitores desta casa, que aqui estão presentes com certeza, nos inspirando nossa palestrante, nos intuindo e nos encaminhando sempre a encontrarmos o melhor caminho e a tomarmos as melhores decisões. Que possamos sempre ser luz na vida das outras pessoas e que possamos aproveitar a mensagem espírita, né, para que ela possa se fazer luz também nos nossos caminhos. Que assim seja. Então, convido a nossa palestrante da noite, Lenice. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que se encontram aqui e aqueles que estão nos seus lares. E nós pegamos um tema de um livro da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, que tem o título Atitudes Renovadas. Nós estamos chegando no fim de uma etapa, final do ano, e prestes a iniciar uma nova etapa. E nesse período, geralmente, nós costumamos fazer uma avaliação de o ano que passou, o que enfrentamos, o que desejamos para o futuro. É assim que nós, geralmente, chegamos nesse período desejando que o ano novo nos traga muitas coisas. Saúde, prosperidade. E será que é assim que funciona? Então, nesse livro, nós vamos pegar alguns tópicos para nós analisarmos juntos. De que forma ocorrem as mudanças na nossa vida? Será que simplesmente a mudança da folhinha, da convenção, né, do período que acaba e o outro que inicia, é dessa forma que as coisas modificam e mudam na nossa vida?
nós que imaginamos, né, um amanhã melhor. Mas será que nós não temos alguma coisa a ver com as mudanças que nós queremos, que nós agasalhamos, que nós desejamos? Então, Joana de Ângeles nos diz que o ser humano está fadado à plenitude e o seu processo de iluminação é inevitável, cabendo-lhe o dever de estruturar-se nos princípios ético-morais que proporcionam harmonia interior e bem-estar emocional, de forma a sentir-se estimulado pela necessidade do desenvolvimento das faculdades superiores que o caracterizam como herança do amor sublime de Deus. Esse esforço é impostergável, impondo-se como necessidade para que ocorra a mudança de comportamento para melhor. Certamente não será por efeito miraculoso, nem por golpe de sorte ou de ocasião, mas através do esforço combinado entre a vontade e a razão, que oferecem os benefícios de grande importância para a saúde pessoal e a felicidade de viver. Aqui ela já nos acorda para a realidade de que as mudanças são inevitáveis na vida, ocorrerão. Nós somos espíritos em evolução, em crescimento espiritual. Então é necessário que nós passemos por esse processo de desenvolvimento das nossas faculdades, como diz aqui, as nossas virtudes que precisam desabrochar. E é um longo processo. E isso não ocorre assim, um passe de mágica. Depende do esforço e da vontade para que as coisas aconteçam. Então nós podemos bloquear, ficar parado na estrada, esperando, ou nós podemos nos movimentar, que essa é a função. Por isso nós somos dotados de qualidades, de virtudes para serem utilizadas justamente nesse processo de evolução. Essa maturidade espiritual a que todos nós estamos destinados. Aqui ela fala em plenitude. Todos nós vamos chegar na plenitude, que é a felicidade. Mas é um processo, é um trabalho. E todos nós iremos fazer. Então é uma caminhada, uma jornada que nós estamos empreendendo e depende muito do nosso esforço para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem para melhor. Deus nos deu condições, nos deu as armas, os instrumentos. Nós é que temos que utilizar esses instrumentos. Ela continua dizendo: tendo-se em vista os desafios para a marcha ascensional, a subida, o Senhor da vida oferece a bênção das sucessivas reencarnações, mediante as quais, em cada etapa, o espírito desenvolve uma faculdade e uma aptidão, ou diversas simultaneamente, dependendo dos seus esforços pessoais, superando aquelas negativas e vivenciando aquelas outras saudáveis e libertadoras. Nesse processo evolutivo, nós vamos aprendendo com os erros e acertos aquilo que é bom para nós, aquilo que nos dá prazer, aquilo que dá satisfação, que nos dá saúde, bem-estar, e aquilo que não, que nos faz adoecer, que nos faz ficar desanimados, tristes, abatidos. Então nós vamos experienciando esse crescimento espiritual e vamos errando e acertando. Os acertos, fazem com que nós cheguemos àquele ponto de nos sentirmos bem, realizados, mas logo em seguida nós já temos algum outro desafio.
Então, os desafios na nossa vida é um processo de crescimento, de desenvolvimento. Não é um castigo divino, é uma forma de evoluir, de crescer. Porque Ele nos dotou das capacidades para isso. Então, nós vamos sair da onde nós estamos para um outro patamar. E é dessa forma. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas, que aguardam o indivíduo que aspira à paz e ao encontro com a perfeição e identificação, a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhe propõe. Então, o objetivo da nossa existência, da nossa passagem aqui, é grandiosa. A vida, ela tem um sabor, ela tem um significado, ela tem um valor que muitas vezes nós, ou por desconhecimento desse processo evolutivo, ou porque não acreditamos num Deus que nos fez capazes de ultrapassar os obstáculos, de vencer situações, ou por uma série de questões. Mas no momento que a gente começa a entender, a doutrina espírita veio para nos clarear, nos dar uma visão mais ampla da vida, né? Que a vida não é só aqui é um processo muito rápido, muito curto. Quando nós vemos, nós estamos voltando, né? Nós viemos do plano espiritual, retornaremos ao plano espiritual tantas vezes quanto forem necessárias, para que a gente possa aproveitar da Terra tudo que ela pode nos oferecer. Então, nós estamos nessa caminhada. Mais adiante, no capítulo que fala sobre a valorização da reencarnação, ela nos diz: considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Aqui ela nos dá uma dica, e até para fazer uma análise, uma autoanálise. O que nós estamos valorizando mais? Aquilo que é impermanente, aquilo que é passageiro, ou aquilo que vai permanecer, que vai conosco na nossa bagagem e que vai se perpetuar nas nossas outras vidas? Então, a gente tem que fazer essa análise no momento em que a gente descobre que a vida tem um valor, uma riqueza imensa. E quando nós começamos a nos dar conta de que essa passagem é muito rápida, a gente pode fazer essa análise. O meu coração, a minha mente está voltada para quê? Em que eu utilizo as minhas horas, os meus dias só no trabalho material? Eu cuido e tento, né, através do afeto, me movimentar também com aquelas pessoas que me cercam? Então, fazendo essa análise, até que ponto eu estou deixando aflorar em mim os bons sentimentos em relação às pessoas que estão do meu lado? Eu tenho esse cuidado com as pessoas que vivem comigo, que estão comigo nessa caminhada? Nós temos muitos amigos, companheiros, isso é ótimo. Muitas vezes são eles que nos servem de sustentáculo em alguns momentos da nossa vida. Mas aquele ou aquela que está ali, 24 horas do nosso lado, compartilhando o mesmo teto, são nessas
né? Nesses momentos que a gente vai perceber e valorizar e dar valor àquelas pessoas que nos são sustentáculos diários na nossa vida. Então, será que eu estou retribuindo na altura que essas pessoas merecem? Então, fazer essa autoanálise, essas coisas, essa bagagem de afeto, essa vai comigo, essa ninguém me tira. É aquela que Jesus diz que nós deveríamos, né, cuidar da riqueza que os ladrões não roubam e que as traças não roem. Então, os nossos sentimentos, a nossa meta qual é? Qual é o nosso objetivo? Eu quero ter saúde, eu quero ter prosperidade. Ótimo. Prosperidade financeira, ótimo também. Nós estamos aqui e necessitamos da matéria para viver e para viver bem. Mas acontece muitas vezes que nós procuramos ter saúde em gozos que são passageiros, ter prazer em coisas que não são permanentes e que muitas vezes nos causam algumas aflições. Então, saber analisar, saber deixar de lado aquilo que não nos serve e persistir naquilo que é bom. Uma troca de hábitos. Segundo a própria Joana diz que todos nós temos hábitos. Se não temos bons, temos maus hábitos. E nós temos que analisar, já que temos que valorizar a nossa vida, o que me faz bem? O que me faz bem para a minha alma, para o meu corpo, para a minha vida? E muitas vezes tem que ter mudança. Tenha em mente que o processo evolutivo é realizado através de etapas formosas que proporcionam um aperfeiçoamento moral, a liberação dos atavismos perturbadores, a conquista de bens internos intransferíveis. Nós já viemos de outras experiências físicas. Como diz aqui, nós trazemos atavismo de histórias, ou da história do passado recente, ou de histórias do passado, algumas perturbações internas que precisam ser trabalhadas, equilibradas. E cada vez que nós reencarnamos, nós temos mais condições, porque no século XVIII e no século XIX, quando começou a psicologia, a psiquiatria, nos dá condições, né, de nos entender e de melhorar as coisas aqui dentro que não estão tão bem. Então, cada vez que nós retornamos ao plano físico, a ciência deu um salto, a medicina, tudo mais progrediu para o nosso bem-estar, para nós fazermos bom uso. Então, se trazemos problemas internos, nós temos condições, hoje em dia, de ser amenizado, de entrar em equilíbrio, porque temos condições. Temos as religiões, temos as filosofias que nos auxiliam, nos dão sustentáculo, para que a gente possa resolver as coisas que não estão muito bem aqui dentro. Então, vai depender de nós, da nossa vontade de mudar, de melhorar. Não malbarates os ensejos de aprendizagem através do jogo ilusório do prazer insaciável, mantendo a certeza de que o tempo é amigo daquele que o utiliza com sabedoria, tornando-se adversário silencioso de quem o gasta na inutilidade. Olha só, né? Até que ponto nós estamos estando na inércia ou esperando algo que vai acontecer. Nós temos que bater e vai se abrir, como Jesus disse, buscar sair da situação em que nós estamos.
né? Se não é favorável. Então, o momento é agora, não é amanhã. Amanhã, né? Tomorrow, como diz os ingleses, o amanhã nunca chega. Né? Então, aquilo que tu deixa, que protela, vou deixar para amanhã, não vai fazer. Aí é assim com as coisas materiais. Quem faz um programa, daqui para frente eu vou fazer exercício físico, vou me alimentar bem, vou deixar determinados vícios. Faz um programa, principalmente agora, no final do ano, nessa etapa nova que vai iniciar. Cheio de promessas. Mas como colocar em execução? Não deixa para amanhã, começa hoje. O que nós temos realmente na nossa vida é o agora. É o agora. A gente pode deitar e não acordar aqui, nesse plano. Então, não deixar para depois. O corpo é instrumento do espírito, que o deverá comandar seguramente com disciplina e amor. Olha o que ela diz, que o corpo é um instrumento do espírito, que o espírito deverá comandar seguramente com disciplina e amor. Não é o contrário, né? Não é o corpo que vai fazer com que o espírito, né, se escravize em várias gozos, né? Mas é o contrário, é o espírito que vai fazer com que o corpo, esse instrumento divino, maravilhoso, seja útil, espiritualmente falando, para que sirva para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. O espírito é sempre o construtor dos projetos evolutivos dentro das leis vigentes do universo. Sempre. É o espírito que comanda. De acordo com as suas reflexões mentais, palavras e atos, desenha os planos para o futuro que o aguarda silenciosamente, mas inflexível. Ninguém, por isso mesmo, pode evadir-se da consciência dos deveres relevantes e do crescimento espiritual. Ninguém. Nós estamos fadados, como nós vimos, à plenitude. E esse crescimento requer esforço em cada reencarnação. É uma bênção, é uma dádiva para isso. As leis divinas estabelecem que o progresso é irrefragável e nada o detém. Pode-se estacioná-lo no caminho por algum tempo. No entanto, o momento chega em que o amor de Deus enseja a expiação daquele que está estacionado e ele, encarcerando-se no corpo, impossibilitado de complicar o processo de evolução, reeduca-se, desperta para a realidade. Então, por algum tempo, até nós podemos ficar estacionados, mas o progresso é uma lei divina. Tudo funciona, tudo progride no universo. No nosso corpo físico e principalmente o ser inteligente, que é o espírito. Seja qual for a situação em que te encontres hoje na jornada física, agradece a Deus a oportunidade ímpar por oferecer-te os instrumentos de libertação e de felicidade. Nós estamos em plena construção da nossa felicidade. A felicidade não é algo que vai vir de fora para dentro. É uma construção interna. Com os valores que temos. Nós somos filhos de quem? Do Senhor do Universo. Do Criador do Universo. Então nós temos potencialidades para serem desenvolvidas. E essas potencialidades, cada vez mais sendo desenvolvidas em cada reencarnação, nós vamos ir ao encontro da felicidade. Nós vamos ser mais felizes conforme nós vamos nos assenhorando da nossa essência. Somos espíritos imortais.
Tudo aquilo que nós formos fazer, nós deveríamos pensar: eu sou um espírito imortal. O que isso significa na minha vida, isso que eu vou fazer? Que resultado vai dar? Se nós temos inteligência, a inteligência é para isso. A gente pode fazer cálculos antes de fazer algo que vai nos decepcionar. Nós temos que analisar. E isso a gente pouco faz. Todos nós, nesse ponto, quando nós vamos despertar, nós já fizemos errado, mas tudo tem um significado. O erro significa: bom, eu errei aqui, agora eu já sei que não é por esse caminho, é pelo outro. Então tudo serve. Deus é tão bom, é tão misericordioso que tudo ele faz com que a gente aproveite para retornar ao caminho, para buscar os valores reais que realmente vão nos fazer felizes. Tem um texto que eu vou ler um trechinho, que é uma frase dita pelo Mestre Jesus, que é para nós brilharmos, deixar brilhar a nossa luz. Brilhe a tua luz. E a Joana de Ângeles diz assim: quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz, estimulou-te ao sublime labor da preservação, da claridade, do amor e do conhecimento que existe em ti, repartindo-o com teus irmãos de jornada. O autoconhecimento, o autoiluminamento, de nos autoiluminar, vai ter esse resultado: iluminar outros. Essa é a finalidade, auxiliar outros também a se autoiluminar. A tua luz é conquista sublime dos esforços desenvolvidos ao longo da marcha ascensional, superando as trevas interiores e exteriores, procedentes dos períodos primeiros do despertamento para a verdade. Herdeiro do amor de Deus, já conquistaste amealhar claridade para espargi-la onde te encontras. Então, essa assertiva de Jesus, deixar brilhar a nossa luz, é porque ele sabia dos valores que nós carregamos. Ele que chegou ao patamar onde ele chegou, foi por exercitar a sua luz. E chegou a essa conquista de espírito superior, de espírito puro. E ele mesmo fez questão, sem precisar mais reencarnar em corpos perecíveis, ele fez questão de vir até nós, para demonstrar isso. Então, que possamos avaliar, já que temos no Mestre Jesus, o nosso guia, avaliemos a vinda dele. E não perquemos tempo, como Leon Denis diz, nos distraindo pelo caminho, com bagatelas, com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, Jesus é esse símbolo, que nos projeta para o alto, dizendo que o que ele fez, nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, demonstrando o nosso irmão mais velho, que sabe o que fala, que sabe o que diz e que sabe o que é. Então, brilhar a nossa luz é deixar que as nossas virtudes brotem nessa convivência um com os outros. Deixar que o amor seja o mestre ou a mestra da nossa vida, a nos direcionar, a nos guiar. Então, isso tudo faz com que nós, um dia, vamos sair daqui com atitudes renovadas. É para isso que nós estamos na presente reencarnação, para mudar as nossas atitudes, melhorar, nos tornarmos seres humanos
Então valorizemos esse momento que a gente está vivendo e vamos lembrar de Jesus em dezembro. Nós estamos com o nosso recital aí no sábado para falar do amor, para falar de Jesus. Uma homenagem singela, simples, mas que saia do fundo do coração. Ele nos espera, com certeza. Ele nos espera e nos auxilia em cada instante da nossa vida, no momento do desânimo, no momento do tropeço. Ele está ali, do nosso lado, nos levantando, nos fazendo seguir em frente. E o que nós podemos fazer para retribuir tudo isso? Que nós possamos nos esforçar cada vez mais para sairmos daqui brilhando a nossa luz. Então que nós possamos vibrar nesse momento com as nossas boas emoções, com o nosso coração voltado para o alto, agradecendo a dádiva da vida, porque viver aqui neste plano, neste momento, até pode ser um privilégio, porque nós sabemos que a quantidade de espíritos que estão à espera de reencarnar é o dobro dos 8 bilhões que estão aqui. Então que saibamos aproveitar essa oportunidade única, esse aprendizado, que vai fazer com que cada vez mais a gente se torne útil aqui, quando encarnados, e quando partirmos também do plano espiritual. Assim como existe aqueles que estudam, que trabalham, que se dedicam aqui, no plano espiritual também. A vida continua numa outra dimensão e isso nos espera amanhã. Mas que sejamos esse ser com o coração aberto para aprender, para prosseguir e nunca desistir. Porque Jesus espera isso de nós. A tua luz é de procedência espiritual e necessita de ser preservada com os santos olhos do amor e da paz. Amplia a tua capacidade de servir, ensejando-te mais valiosos recursos de crescimento, a fim de que jamais te ensoberbeças ou distraias no cumprimento das graves responsabilidades que te dizem respeito, de modo a desincumbir-te da tarefa que te cabe, delegada por Jesus. Que brilhe a tua luz. Então, meus irmãos, que possamos neste momento agradecer a Jesus, esse irmão mais velho, que nos ensinou o caminho do bem e como chegar até o Pai, seguindo os seus passos, seguindo as suas orientações. Os seus exemplos possam aflorar na nossa vida como um bálsamo. Sejamos imensamente gratos a Ele pela sua presença, que não é um ser distante, não é um líder para ser adorado, é um Espírito presente, porque o seu amor vivifica e está ao nosso derredor. Que sintamos e que através desse novo sentir possamos ter novas atitudes frente à vida, frente àqueles que nos cercam. Gratidão a Deus e a esse Mestre amado, que possamos brilhar aonde estivermos, e Ele vai fazer com que a nossa estrela se torne cada vez mais brilhante. Muita paz em nossos corações
e que assim seja.